Como vão todos? Como eu anunciei que eu iria começar a trazer uma sequência de temas que envolve a criança. Hoje nós vamos iniciar trazendo sobre a criança e a agressividade, né? Bem, primeiramente, entre as faixas de 3 a 6 anos, 4 anos, 5 anos, é comum a criança despertar essa agressividade, essa animosidade, né? Em relação à raiva, aos pais, a qualquer outra coisa que as fazem viver a frustração, que as fazem repensar nas regras e naquilo que não pode. Naturalmente, a criança agressiva e a criança que se sente estimulada a ir contra a autoridade dos pais, em primeiro momento elas sentem que essa autoridade não está devidamente firme, não está íntegra. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Não existem, ou na verdade deveriam existir, mas nenhum pai ou mãe faz curso para ser pai, né? Pode ser que faça no mundo espiritual, mas aqui, quando a mulher engravida e o homem descobre que será pai, ou mesmo pais adotivos, não se faz um curso, não é? Porque a experiência da paternidade e maternidade, ela flui no ato em si, quando você está lá exercendo o seu papel. E com isso a gente vai lidar com as nossas fragilidades. Portanto, é necessário que pais e mães trabalhem e reconheçam suas fragilidades, buscando também auxílio. Mas, em momento algum, deixar de exercer a sua autoridade. Lembrando que essa autoridade tem que estar imbuída de amor, ela tem que estar imbuída de acolhimento, de escuta. A criança, nós quando estamos na infância, nós observamos tudo, sentimos tudo. Lembrando que é de extrema importância quando os pais vão discutir sobre problemas ou estão mais nervosos, que façam isso dentro do possível, longe das crianças. Tenham diálogos mais tensos, afastados. Mas, se ocorrer essa situação, que depois, mais calmos, busquem seus filhos para dialogar sobre o que aconteceu. Não existe isso que não interessa a criança, que a criança não entende, que a criança isso. Se escuta muito às vezes de pais nas escolas, eu falo isso porque trabalhei 20 anos nas escolas e todo e qualquer professor passa por isso, que algumas atitudes que as crianças têm dentro da escola, muitos pais, às vezes, quando são chamados, têm o costume de dizer: eu não sei onde ela aprendeu isso, não foi lá em casa. Bem, a base educacional, aonde tudo se reflete na criança, é no lar. É lá que ela vive as suas complexidades, as suas amorosidades. Na escola são 4 horas e a escola vai sofrer o reflexo do que essa criança está vivendo. Então, se os pais começarem a cuidar das suas emoções, começarem a ter autocuidado consigo mesmo, porque não existe, meus queridos, essa questão heroína de ser mãe e pai. Porque mãe dá conta de tudo, porque mãe consegue fazer isso, fazer aquilo e abordar e cuidar dos filhos. Sim, nós temos dentro de nós essa situação imbuída, né, da amorosidade de ser mãe, de vínculo divino. Mas a mãe é um ser humano que falha, que erra, que tenta acertar errando, que erra acertando, e os pais também. É necessário, quando a situação não está fácil, buscar um auxílio.
E aí há vários profissionais que podem auxiliar. Lembrando que esse profissional, com a ferramenta que ele vai atuar, ele não é educar o seu filho. Isso não é função dele. Nós vamos auxiliar para descobrir aonde essa criança não está conseguindo manter um diálogo fluido com esta família, porque o corpo fala, não é? Uma das indicações são os florais, que trabalham intensamente o campo emocional, trazendo transformações no indivíduo. E repito, não é uma transformação humana, visceral. Os florais trabalham no campo das emoções, consequentemente dos sentimentos, para que o indivíduo consiga descobrir em si uma qualidade e equilibrá-lo para saber lidar com as próprias emoções, sem levá-las ao extremo. Então, a criança agressiva, ela está dizendo algo a essa família, que ela não está conseguindo lidar. E muitas das vezes não sabendo se colocar. E a agressividade é uma das ferramentas que ela está dando conta. Quando eu falo agressividade, é aquela criança que chuta, que xinga, que bate, que esperneia, que fala mais alto que os pais. Mas não adianta também o pai usar do mesmo ferrão, da mesma atitude. Se a criança está agindo assim dentro da sua idade, não conseguindo se adequar, não conseguindo dialogar de forma equilibrada, é porque alguma dificuldade ela está tendo. Se o pai, o tutor, o responsável, utilizar da mesma forma, agressiva, batendo, não vai chegar a consenso nenhum. E também não estou dizendo aqui que a criança, às vezes, não necessite de uma correção mais intensa. Mas não é o caminho, quando essa criança é agressiva, você fazer uso da agressividade também. Sim, firmeza, autoridade, mas dentro do possível, não utilizando a raiva. Ou seja, pais, não deixe chegar a um grau de limite em que quando você for fazer uma corrigenda, uma escuta, você vai partir para cima deste indivíduo. Então, a criança, ela tem uma perspicácia, ela tem uma capacidade de compreensão intensa. Ela vê além. E a criança de hoje, vamos dizer assim, as crianças que vêm reencarnando, as crianças que vêm nascendo, eu digo que, eu até faço uma brincadeira, a criança, quando o médico vai dar o tapa na bunda, ela já fala, tira a mão. Então, tamanha capacidade de esclarecimento. E há indivíduos, seres, que ainda na infância trazem para nós um grande aprendizado. Então, não olhem para a criança como se ela fosse um ser não somente infantil, mas que não compreende nada, que não entende, que não vê. Sim, o que acontece com a criança é que muitas das vezes, pelo seu desenvolvimento ainda orgânico, o seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, de compreensões de questões mais complexas, quando ela vive traumas, quando ela vive situações que não ainda é adequado à infância, é que geram problemas seríssimos. É que geram complexidades, geram dores, traumas, que se também não cuidarmos na fase adulta ou na adolescência, isso vai ficar complicado. Nós sabemos que há questões em que o pai, o responsável, diz é não e é não. E por que não é não? Porque não é não. Não. Converse com sua criança. Explique adequadamente a sua idade o que está ocorrendo, de forma que ela compreenda, de forma que ela entenda, não é?
de forma que ela consiga elaborar dentro da sua capacidade aquilo que está acontecendo em torno, aquilo que está acontecendo em seu meio e, consequentemente, dentro dela. Pessoal, cuidar da criança é curar este adulto que um dia ela será. Cuidar da criança é evitar percalços que ela não necessita galgar, a não ser que você faça tudo e por onde auxiliar esta criança, e quando ela se torna um adolescente ou um adulto, buscar caminhos perversos, caminhos complicados, que são caminhos que ela trilhou, mas que você não deixou de cumprir o seu papel. Mas pais, mães, se cuidem, se amem, reconheçam suas fragilidades, reconheçam suas dores. Quando os pais reconhecem suas dores, os seus males, as suas dificuldades, consequentemente essa criança vai lidar com um indivíduo amadurecido. Porque pais também, muitas das vezes, são imaturos. E não é questão da idade, é a imaturidade emocional, a forma de lidar com os problemas. Não sejam pais heróis. Vocês já viram, as crianças se espelham muito, né? Os heróis são imbatíveis, dão conta de tudo. Mas nós temos visto que se criam grupos de heróis. X-Men, Vingadores. Por quê? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Precisamos um dos outros, estamos aqui para servir, para auxiliar uns aos outros. E é isso que importa. Este auxílio, essa capacidade de compreensão nessa caminhada em que eu sou autoridade, em que eu sou o pai e a mãe, eu faça o melhor por este indivíduo. Mas que neste caminho também eu busque me cuidar. Não é? Cuidar de uma vida não é fácil. Ser responsável por ela mais ainda. Mas se cuidem. Se tratem. Antigamente os pais tinham que ser heróis. Às vezes sofrendo, cheios de dores, o físico já não dando conta mais e tendo que fazer tudo porque era a responsabilidade. Não, somos frágeis, erramos, mas para isso hoje a conscientização social de alguns, os tipos de profissionais, os tipos de terapias que existem auxiliam. É só você buscar, é só você aceitar. Eu, como massoterapeuta, sempre digo para as pessoas que me procuram, todo indivíduo devia receber massoterapia, nem que fosse de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Porque o ser humano guarda muitas tensões no corpo, muitas, que são tensões advindas da mente. Não é só do desgaste do trabalho que ele realiza, mas é a mente, é o que fazemos com as nossas emoções que pesam, nos tombam, nos fazem sentir como se estivéssemos carregando 10, 15 malas de tão pesada que são. Não façam isso. Se cuidem. Digam ao mundo, não estou dando conta. Faça como o guerreiro humilde. Sente-se, sai do seu cavalo, sente-se e diga: Senhor, eu me entrego a Ti neste momento, porque está complicado. Um grande beijo e lembre-se, se cuidem.